Meu nome é Mari Fabiana Pereira, eu sou professora. Eu gosto do meu chimarrão todos os finais de tarde, gosto de mexer nas minhas plantas, isso eu faço diariamente também. Gosto de conversar com os meus pais, sentar com eles, com a minha filha, o meu marido. Meu nome é Isabel Terezinha de Souza de Oliveira. Atualmente eu estou aposentada por invalidez, eu trabalhava como empregada doméstica e o que me dá prazer é hoje poder estar com as portas abertas da Associação dos Portadores de Lúpus do Vale dos Sinos e de alguma forma poder ajudar essas pessoas que aqui procuram recurso. Eu sou portadora de lúpus há 12 anos. Eu tenho artrite reumatoide, fazem 16 anos que eu lido com ela. O sistema imunológico é o nosso exército contra todos os micro-organismos que podem causar danos ao nosso corpo. Algumas vezes, porém, por uma falha, os anticorpos podem identificar como inimigos algumas células e atacar tecidos do nosso próprio organismo, como se eles fossem agressores. Dependendo de onde foi a falha, podemos desenvolver diferentes doenças, conhecidas genericamente como doenças autoimunes. As doenças autoimunes são crônicas e precisam de tratamento constante para a manutenção da qualidade de vida no dia a dia. A função do sistema imunológico tem uma função de defesa do organismo contra as agressões externas, ou seja, as bactérias, os vírus, os fungos. Esse sistema de defesa, ele pode também trazer prejuízo, que nós chamamos são as alergias, as autoimunidades ou autoagressões. Quando um micro-organismo entra em nosso corpo, as células T do nosso sistema imunológico reconhecem uma substância do invasor e levam a informação até os linfócitos B, células que fabricam os anticorpos para defender o organismo. Os anticorpos presentes na circulação encontram as células infectadas para combater os invasores, até a cura do tecido. Às vezes, essas células defensoras podem ficar hiperativadas e, por uma falha do sistema, formar anticorpos contra tecidos de nosso próprio corpo, desencadeando as doenças autoimunes. Que idade que tu tinha quando tu descobriu que tinha artrite reumatoide? Eu tinha 27 anos quando comecei a sentir os primeiros sintomas da artrite reumatoide. Começou com dores nos pés. Quando eu levantava pela manhã, eu sentia muita dor. Foi uma médica clínica geral que descobriu que era artrite reumatoide. Já tinha escutado falar assim, em reumatismo, em doença autoimune, em artrite? O reumatismo, alguns anos atrás, a gente ouvia muito falar, a pessoa tem reumatismo. Então, tudo era reumatismo, né? Quando se tratava de doença, assim. Existem muitas doenças autoimunes. Existe o lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide, a síndrome de Sjögren. Nós temos doenças, autoimunidade contra a pele, contra a tireoide, as tireoidites. Nós temos a diabetes mellitus, nós temos autoimunidade contra o estômago. Então a autoimunidade existe por toda parte, contra praticamente todos os órgãos do organismo. Como é que você descobriu que tinha lúpus?
Bom, primeiro eu tinha muitas dores nas articulações, que era o cotovelo, o braço e os dedos. Dor nas pernas, daí vinha joelho, mais esses ossos aqui, né? E com a dificuldade para caminhar. E umas manchas no rosto que cruzava assim, né? Que elas vinham e sumia até que elas vieram e ficaram. Chegou um ponto que eu dava 2 passos numa quadra e eu parava de 8 a 10 vezes. Aí, isso me fazia mal, porque aparentemente, além daquela mancha do rosto, eu não tinha uma outra coisa que demonstrasse que eu estivesse doente. Então, o médico primeiro foi fazer o exame, o FAM deu positivo, deu altíssimo exame. Comecei o tratamento com os corticoides. Só que aquela dor da cintura continuou cada vez mais. Essa síndrome de lúpus, associada ao problema dos antifosfolipídios, gerou então uma reação que dava uma vasculite, né, que ia causando lesão nos vasos, nas veias, né, nas artérias das pernas e entupindo as artérias. Então, conforme ia entupindo, a senhora ia sentindo dor naquela região. O lúpus eritematoso sistêmico é um exemplo típico de uma doença autoimune não órgão específica. O que eu quero dizer com isso? Ele não é órgão específico porque existem algumas doenças autoimunes direcionadas contra um único órgão. O lúpus é uma doença onde qualquer sistema do organismo pode ser afetado. O rim, a pele, o coração, o pulmão. Chama atenção, né, no indivíduo que desenvolve lúpus, o aparecimento de lesões de pele, são lesões avermelhadas, geralmente em locais do corpo que são expostos à irradiação solar. Então é muito comum lesões na face, na região do colo, no dorso, né? Regiões que não são protegidas pelas roupas. O lúpus é uma doença que não tem uma causa conhecida, não se sabe exatamente qual é a etiologia do lúpus. Se sabe que existe uma predisposição genética importante, então são indivíduos geneticamente predispostos a desenvolver a doença, e existem fatores ambientais que ajudam a desencadear ou engatilhar, ou funcionar como um gatilho que dispara o início da doença naquele paciente que é geneticamente predisposto. Eu tive entupimento na aorta, ela teve lá no pulmão e coração. Tá, eu tive no coração também. A Marta teve, primeiro foi uma anemia, né? Hemolítica autoimune. Então assim, o teu organismo que vai dirigir, se tá com a imunidade muito baixa, aí com certeza tu vai ter mais agravante. Eu fiquei mais de anos sem poder caminhar, sem poder colocar assim as pernas para baixo como eu tô. Eu tive uma osteomielite, tive que tirar o dedão do pé, dependia da minha família fazer o serviço, né? Era bem levantar muito os braços, eu não podia fazer nada assim rápido de exercício, né? Assim, de movimento. Este aqui foi, eu fiz para o câncer de mama. Nós tínhamos um evento em Gramado que era um fórum. E daí nós tínhamos as camisetas cor-de-rosas para ir, boné cor-de-rosa e tudo mais. As meninas pensaram, tá, nós tinha que ter um lenço, porque São Leopoldo tinha que estar diferente lá, né? Ah, vamos falar com a Isabel para ela fazer os lenços. A artrite reumatoide é uma doença sistêmica, uma doença inflamatória sistêmica, que tem predileção pelo acometimento das articulações. Então ela causa aquilo que a gente chama de uma poliartrite. Várias articulações ao mesmo tempo ficam inchadas, articulações pequenas e grandes, ficam inchadas, doloridas. O indivíduo começa a se acordar de manhã com muita rigidez, tem dificuldade para se movimentar. E por ser uma doença sistêmica, ela pode causar febre, pode causar anemia, pode causar perda de peso. Mas o alvo principal da artrite reumatoide são realmente as articulações. O Sérgio, ele me acompanha há 9 anos. 9 anos. Então, quando nós nos conhecemos, eu já estava com a artrite. Tu trabalha com o que hoje? Por orientação médica, não só do meu médico, mas de assistente social do trabalho e mais os médicos do trabalho, eles viram que era melhor que eu saísse da sala de aula.
Então, desde 2008, eu estou na função de secretária. Que articulações foram atingidas no teu caso especificamente? Que limitações que tu tinha? Muito as mãos, né? Então a dificuldade até para escrever, os pés e joelhos. Como professora, eu tinha que permanecer muito tempo de pé. Chegava a usar assim com muita frequência anti-inflamatórios ou corticoides? Sim, sim. Sempre com orientação? Sempre, sempre, sempre. A automedicação nesses casos de dor e de doença inflamatória é muito perigosa porque os medicamentos eles podem trazer mais efeitos ainda adversos associados aos sintomas da doença, né? Sim. Que são minhas orquídeas, minhas paixões. Todo dia eu dou uma passadinha, uma conversadinha, molho quando necessário. Tu também gosta de planta que nem a tua mãe? Segura. Eu gosto mais de olhar, mexer eu já não Não é sou muito tanto. contigo. Rafaela, eu queria saber como é que tu e a tua mãe receberam a notícia do diagnóstico da artrite reumatoide. Eu era pequena, né, quando ela descobriu, assim, eu não lembro muito da mãe sem a artrite reumatoide. Quais eram as dificuldades, assim, que vocês mais notavam nela? A questão do frio, eu lembro, como ela sempre gostou muito de mexer nas plantas, a questão de molhar elas, ela tinha que cuidar para não se molhar, porque aquilo ia acabar fazendo com que ela sentisse mais dor, né? Ela nunca se queixou assim pra gente de que tinha dor, a gente que via nela, e a gente meio queria se abalar, mas a gente nunca mostrou pra ela também uma bala. A artrite reumatoide deforma as articulações? Sim, a artrite reumatoide tem na sua história natural a deformidade das articulações, mas hoje, com a medicação moderna que possuímos, nós evitamos que o paciente tenha deformidades. Quem tem artrite reumatoide pode fazer exercícios? O paciente com artrite reumatoide que está fora da atividade de doença, com a doença controlada, pode sim e deve realizar programas de exercícios. Reumatismo só ataca no frio? Não, o reumatismo ele se manifesta em todas as estações. No frio, os pacientes costumam se queixar mais de sintomas de dores articulares e rigidez. Eu tive, assim, digamos, por 2 anos, a doença em atividade no meu corpo. Hoje, graças a Deus, ela está estabilizada. Existem cerca de 30 doenças autoimunes. Cada uma possui sintomas específicos e ataca órgãos distintos. O que caracteriza a doença autoimune é a formação de anticorpos que atacam estruturas do próprio organismo. Apesar de existirem várias hipóteses e pesquisas em andamento, a causa das doenças autoimunes ainda não é conhecida. Não ouvi falar de doenças autoimunes, nunca ainda. Já ouvi falar de doenças autoimunes, elas são aquelas que o próprio metabolismo acaba desenvolvendo e é uma doença que o corpo ataca o próprio corpo. Meu pai tinha artrite reumatoide. Não, nunca ouvi falar em artrite reumatoide. Sentia dores nas juntas, né? Principalmente juntas de tornozelo, cotovelos, juntas dos dedos. Não recordo do que é lúpus. Já ouvi falar sobre o lúpus, uma amiga minha teve. Se alguém já sabe o porquê que elas começam, se tem algum fator que desencadeia, alguma pesquisa sobre isso. Os principais desafios do que se refere ao diagnóstico das doenças autoimunes é justamente o maior desafio é instrumentalizar, isto é, criar condições de que os médicos, em geral, aqueles do atendimento primário, pensem na possibilidade dessas doenças e consigam identificar as manifestações iniciais. Eu pretendo continuar frequentando o grupo, que nem nós estamos reunidos aqui hoje, porque eu achei bem legal. E porque tu vê que o teu problema não é nem maior nem pior do que o do outro. Até porque tu vê que tem outras pessoas que estão bem, né? Que então é uma doença que ela tem um tempo de atividade, mas ela vai ter um tempo de estabilidade que no caso tu vai estar bem, né? Eu tive, assim, digamos, por 2 anos a doença em atividade no meu corpo. Hoje, graças a Deus, ela está estabilizada. Eu tenho um tratamento
muitos medicamentos hoje. Eu uso anticoagulante, que eu tive que começar a prestar atenção até no que eu como, que ele interfere. Eu uso hoje um vasodilatador, por causa que eu tive um entupimento na perna de novo. Eu uso medicamentos para o lúpus. Quando a gente usa medicações para controlar doenças autoimunes, pode acontecer da imunidade da pessoa ficar muito baixa. E aí, agressões ao corpo, né? Sim. Doenças infecciosas que normalmente a gente nem precisa tratar, o próprio corpo liquida com isso. Numa pessoa que tem uma doença autoimune, essas infecções são muito grandes, né? Porque o remédio para o lúpus e para essas outras doenças autoimunes baixa a defesa do corpo, né? O que causa a doença autoimune? Né? A agressão aos tecidos causa inflamação. Então, o que se usa como tratamento? Anti-inflamatórios, corticosteroide, imunossupressores. O que faz o corticosteroide? Tira a inflamação. O que faz o imunossupressor? Ele destrói as células, os linfócitos que estão causando a inflamação. Não? Então, quase sempre o enfoque é diminuir a força da imunidade e tirar a inflamação. Esse final de semana ele queria posar com a avó, então ele está desde ontem aqui. Às vezes, enquanto ele cobra que a avó não está de feriado, que a avó não está de férias. A senhora trabalha muito? A associação todos os dias eu vou. Por que vocês resolveram fazer uma associação? A ideia saiu da doença da Isabel, né? Ali saiu a ideia de formar associação para ajudar as pessoas que têm o lúpus. Porque ela sofreu muito com essa doença, né? Até descobrir, né? Eu lembro que foi meio complicado, porque não tinha muita informação, né, voltada para essa área do lúpus. E teve bastante dificuldade para achar médicos focados na doença. O lúpus é uma doença que deve ser tratada, a gente não deve menosprezar de forma alguma esse diagnóstico, porque ele pode ter consequências danosas e trágicas, inclusive, para o paciente. E o tratamento tem que ser direcionado, tem que ser, digamos, medido e indicado de acordo com a gravidade da doença. Existem pacientes cuja doença é tão leve que a gente simplesmente tem que fazer algumas orientações básicas para o paciente, de proteção da irradiação solar, o uso de fotoprotetor, e o tratamento se resume a isso. Outros pacientes que têm doença extremamente grave são tratados com doses grandes de corticoides, muitas vezes em uso endovenoso, imunossupressores. Pessoas com lúpus, com ou sem manchas na pele, devem ter cuidados redobrados com a claridade e luz do sol, utilizando sempre protetor solar, mesmo em dias nublados. O lúpus, eu digo assim, ó, tu tem os dois tipos de preconceito que tu enfrenta. Daquilo que tu vê, que são quando aqueles que têm lúpus discoide, que tem feridas na mão, cai aquelas rodas de cabelo ou no rosto, ou o preconceito daquilo que tu não vê. É eu te convencer agora de que eu não posso continuar passando esse café porque eu não consigo levantar esse braço, e eu fizer assim, tu vai olhar, tu não tá vendo nada. O tratamento inicial dessas doenças autoimunes recomendado é o tratamento clássico. O tratamento com analgésico, anti-inflamatório e imunossupressores. Alguns pacientes apresentam intolerância aos imunossupressores. Alguns pacientes não respondem aos imunossupressores. E nós não tínhamos alternativas até bem pouco tempo, até um pouco mais de uma década. Hoje nós temos as medicações chamadas medicamentos biológicos, que são medicamentos que atuam exatamente sobre substâncias que, em bloqueando essas substâncias, nós evitamos que a inflamação se estabeleça e que a inflamação sendo
reduzida ou, em muitas situações, eliminada, nós não permitimos que haja uma alteração de estruturas, como da cartilagem, dos ligamentos, dos tendões, que, quando eles são comprometidos, eles acabam determinando deformidades e incapacidade. Teu tratamento agora, então, para artrite reumatoide é essa medicação nova, biológica, né? Que tu faz o quê? Semestralmente, trimestralmente? Como é que eu apliquei 2 vezes, fiz uma aplicação em janeiro, repeti em 15 dias, aí ela tem que ser repetida em meio ano. O exercício físico é muito importante no tratamento da artrite reumatoide. Ele funciona como uma maneira de prevenir a incapacidade física, que é uma consequência que a gente não gostaria que acontecesse nos pacientes portadores de artrite reumatoide. Então é muito importante que o paciente faça um balanço entre o repouso e o exercício. Com relação ao exercício, assim, é bem importante que quando existe a dor, quando existe a inflamação na articulação, que essa articulação seja poupada, assim, né? Mas também é importante que as pessoas que têm artrite reumatoide façam exercício. Como é que é a tua rotina, assim, de atividade física? 2 vezes na semana eu pratico a hidroginástica. Em finais de semana, caminhadas. Não deixo de fazer a hidroginástica mesmo no período de dor. Só que aí, claro, num ritmo diferente, porque quem me acompanha também já sabe do que eu passo. A vitamina D é uma vitamina importante no manejo da artrite reumatoide, assim como é importante no manejo do lúpus eritematoso sistêmico, porque é uma vitamina que hoje se sabe tem uma série de ações no nosso organismo, principalmente regulando o metabolismo do cálcio, né? Então, facilitando a absorção do cálcio em nível intestinal, mas ela também tem uma série de outras ações, inclusive na prevenção de agravamento de doenças autoimunes e surgimento de câncer, inclusive. Nós temos que ter cuidado em relação à administração de vitamina D, porque pode haver o que a gente chama de hipervitaminose D. Indivíduos que ingerem quantidades excessivas de vitamina D, esses indivíduos podem então desenvolver um quadro secundário à hipervitaminose D, que é a hipercalcemia. O cálcio no sangue fica muito alto e isso pode inclusive levar à morte do indivíduo. O indivíduo pode desenvolver depressão do sistema nervoso central, com parada cardiorrespiratória, convulsões e por aí vai. Tu tem algum cuidado assim com a tua alimentação no dia a dia, enfim, com teus hábitos? Sim, eu procuro usar assim, bastante frutas, verduras, principalmente rico em cálcio, né? Que eu sei que isso vai me fazer bem, evito a carne vermelha, não que eu não coma, mas não é um hábito diário, né? Lúpus é uma doença de pele? Não, o lúpus é uma doença multissistêmica que afeta a pele, mas afeta múltiplos órgãos, em especial o rim, o coração, pulmão e sistema nervoso central. Estresse emocional causa lúpus? O estresse emocional não causa lúpus, mas pode ser um fator de desencadeamento de atividade da doença. Com relação às doenças autoimunes, assim, uma coisa que eu acho muito importante é que, apesar dessas doenças não terem cura, o tratamento que existe hoje em dia faz com que as pessoas possam ter uma qualidade de vida muito melhor, assim, né, e terem os seus sintomas controlados, né, e estabilizar um pouco a doença também. Às vezes essas doenças se manifestam de forma tão agressiva que os pacientes ficam sensibilizados, fragilizados, né? E aí surge o papel da família, como na minha entrevistada, a dona Isabel, que a família teve um papel super importante, assim. No fim, ela acabou superando essa questão e acabou até montando um grupo de apoio. Esses grupos de apoio, eu acho que são uma outra parte, assim, do tratamento dessas pessoas, porque as pessoas que participam se identificam muito, elas aprendem muito sobre a doença. Além dos grupos também, eu vejo que hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão escrevendo sobre isso. Então, tem muitas pessoas que fazem blogs na internet para passar um pouco do conhecimento que elas têm sobre a doença ou do dia a dia, da convivência com aquele problema. A gente vê
doenças raras, né? Pessoas que estão mais ou menos dispersas, que se reúnem através dessas redes pela internet, nesses grupos de apoio, se identificam, se ajudam mutuamente e que formam grupos de pressão que acabam melhorando o sistema de saúde para todo mundo, né? Isso é uma coisa muito bacana. Ser saudável para mim é saber quanto eu sou, Isabel, importante para as pessoas, que eu posso demonstrar a minha qualidade de vida como um bom exemplo. Ser saudável para mim, em primeiro lugar, é poder viver bem, poder caminhar, poder ser feliz, poder brincar, rir, trabalhar, fazer aquilo que eu me sinto bem fazendo. Você gostaria de rever este programa ou outros de nossa série? Visite nosso site tvbrasil.org.br/ser saudável.